Você ao menos sabe onde está pisando? A pergunta ainda ecoa na minha cabeça, como um tapa na cara. Camila, a filha do dono da mansão onde eu trabalhava há quase 6 anos, me olhava com aquele desprezo que só quem nunca precisou trabalhar um dia sequer consegue ter. Era um jantar de família, daqueles formais que eles faziam todo mês, e eu estava servindo o vinho importado, que custava mais do que meu salário inteiro. Minhas mãos tremiam enquanto segurava a garrafa, não de medo, mas de cansaço. Tinha passado o dia inteiro limpando cada canto daquela casa enorme, preparando tudo para aquela maldita reunião. E ali estava ela, de vestido que custava uma fortuna, me olhando como se eu fosse sujeira no tapete persa dela. Faxineira inútil, ela disse em voz alta, para que todos os 15 convidados ouvissem. Nem consegue servir um vinho direito. Olha como sua mão treme. É patético. O silêncio que caiu sobre a mesa foi ensurdecedor. Senti meu rosto queimar, aquele calor subindo do pescoço até as orelhas. Engoli em seco e continuei servindo, porque era isso que eu fazia. Aguentava. Sempre aguentei. Mas naquele momento, algo dentro de mim começou a rachar, como um copo de cristal prestes a se partir em 1000 pedaços. Meu nome é Helena, tenho 42 anos e durante quase 6 anos limpei cada centímetro daquela mansão de 3 andares no Morumbi. Acordava às 5 da manhã para pegar 2 ônibus e chegar antes das 7. Lustrava pisos de mármore, limpava janelas imensas com vista para a cidade, organizava closets maiores que meu apartamento inteiro. A rotina era sempre a mesma, metódica, silenciosa. Eu era praticamente invisível para eles. O Sr. Ricardo, o dono da casa e de uma das maiores empresas de tecnologia do país, mal olhava para mim. A esposa dele, Vitória, só falava comigo para reclamar de algum detalhe insignificante, um quadro torto, uma almofada fora do lugar. Mas era a Camila, a filha única de 26 anos, quem realmente fazia questão de me lembrar do meu lugar. Desde o primeiro dia, ela deixou claro que eu era menos que nada ali. Lembro da primeira vez que ela me viu, 3 anos atrás, quando voltou de uma temporada estudando na Europa. Entrou pela porta principal, carregando malas de grife, olhou para mim que estava encerrando o piso da entrada e disse para a mãe, alto o suficiente para eu ouvir: "Você contratou essa? Parece que catou da rua." Vitória tinha rido, aquela risada fina, de quem acha graça na crueldade alheia. Desde então, Camila fazia questão de me humilhar sempre que podia. Deixava roupas jogadas no chão propositalmente, derramava café na mesa recém-limpa. Uma vez, jogou um copo de água no chão e disse: "Ops, acho que você vai ter que limpar de novo." E eu limpava, sempre limpava, porque eu precisava daquele emprego desesperadamente. Você não entende, não é mesmo? Por que alguém aguentaria ser tratada daquele jeito? Eu vou te explicar. Minha filha mais velha, Isabela, tinha acabado de entrar na faculdade de enfermagem. Era o sonho dela, e eu tinha prometido que faria de tudo para ela não precisar trancar o curso como eu tive que fazer com o meu. Meu filho caçula, Lucas, tinha 15 anos e problemas de saúde desde pequeno. Asma grave, crises constantes, remédios caros que o SUS não fornecia. Meu salário naquela casa era bom, muito acima da média. Senhor Ricardo pagava bem, tinha que admitir. E eu não podia me dar ao luxo de procurar outro emprego, de arriscar ficar sem renda nem que fosse por um mês. Então eu engolia a humilhação, o desrespeito, as risadas. Voltava para casa à noite, tirava aquele uniforme que cheirava a produtos de limpeza e abraçava meus filhos. Eles eram minha razão, eles eram tudo. E se para dar uma vida melhor para eles, eu precisava aguentar uma menina mimada me chamando de inútil, então eu aguentaria. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Naquela noite de janeiro, durante aquele jantar maldito, algo mudou. Não sei se foi o cansaço acumulado, a dor nas costas que doía há dias, ou simplesmente o fato de que até os mais fortes têm um limite. Mas quando Camila me chamou de faxineira inútil na frente de todos aqueles empresários, executivos, gente importante, eu senti aquele copo de cristal dentro de mim finalmente se estilhaçar. Terminei de servir o vinho com as mãos ainda tremendo e voltei para a cozinha. Mariana, a cozinheira, me olhou com pena. Ela trabalhava ali há mais tempo que eu. Conhecia bem o veneno daquela família. "Não liga para ela, Helena", disse baixinho, enquanto temperava o risoto. "Ela é uma menina mimada que nunca teve que lutar por nada na vida. Um dia, a vida ensina." Eu assenti, mas não respondi. Não conseguia falar, porque se abrisse a boca, tinha certeza de que desabaria em lágrimas. Fui para o banheiro de serviço, aquele pequeno e apertado nos fundos da casa,
e me olhei no espelho. Vi uma mulher cansada, com olheiras profundas, cabelos presos num coque simples, pele ressecada de tanto produtos químicos. Quando foi que eu tinha me tornado essa pessoa? Quando foi que aceitei ser tratada como lixo? Lavei o rosto com água gelada, respirei fundo 3 vezes como minha mãe me ensinou quando eu era criança e voltei. Tinha sobremesa para servir, louças para lavar, uma noite inteira de trabalho pela frente. Quando voltei ao salão de jantar, a conversa estava animada. Falavam sobre negócios, investimentos, o mercado financeiro. Eu circulava silenciosa, recolhendo pratos, servindo café. E então ouvi algo que me fez congelar. Um dos convidados, um homem de uns 50 anos com cabelos grisalhos e terno impecável, estava dizendo: "E esse processo da Datacom? Conseguiram reverter?" O senhor Ricardo limpou a garganta, visivelmente desconfortável. "Ainda estamos tratando disso, Alberto. É uma situação delicada." Datacom. O nome me era familiar, mas não consegui lembrar de onde. Continuei meu trabalho, mas meus ouvidos estavam atentos. "Delicada é apelido, Ricardo", continuou o tal Alberto. "Você sabe que se não resolverem logo, a empresa toda pode ir pelos ares. Aquela auditoria não está brincando." O clima na mesa mudou. Percebi Vitória lançar um olhar preocupado para o marido. Camila, no entanto, parecia entediada, mexendo no celular embaixo da mesa. "Vamos resolver", disse o senhor Ricardo com firmeza ensaiada. "Temos tudo sob controle." Mas eu vi o suor na testa dele. Vi a forma como seus dedos apertavam o guardanapo. E naquele momento, mesmo sem entender completamente sobre o que falavam, percebi que havia uma rachadura naquela fachada de poder e riqueza. Eles estavam com problemas, grandes problemas. Terminei de recolher os pratos e voltei para a cozinha. Mariana já tinha ido embora, seu turno acabava mais cedo. Eu ficaria até tudo estar limpo e organizado, como sempre. Eram quase 11 da noite quando finalmente terminei. Meus pés latejavam, minhas costas doíam. Peguei minha bolsa velha, coloquei meu casaco surrado e me dirigi à porta dos fundos, à saída dos empregados. Foi quando ouvi passos atrás de mim. Era Camila, sozinha, com aquele sorriso venenoso nos lábios. "Achei que você já tinha ido", ela disse, encostando na parede do corredor estreito. "Estava terminando o trabalho", respondi baixinho, evitando olhar nos olhos dela. "Sabe, Helena, tenho pensado muito", ela continuou, examinando as unhas perfeitas. "Acho que não precisamos mais de você aqui." "Como?" Minha voz falhou. "Você me ouviu. Você é lenta, incompetente, envergonha a gente na frente das visitas." Minha mãe concorda comigo. Meu coração disparou. Não podia estar acontecendo. "Eu sempre fiz tudo direitinho, sempre", gaguejei. "Por favor, eu preciso desse emprego. Minha filha está na faculdade, meu filho. Não me interessa sua vida pessoal." Ela me cortou friamente. "Você está dispensada. A partir de amanhã, não precisa mais voltar." O chão pareceu se abrir sob meus pés. "Mas o senhor Ricardo, meu pai, faz o que eu mando." Ela sorriu. "Sempre fez. E eu estou cansada de ver sua cara de coitada por aqui. Considere-se demitida." E saiu andando, deixando-me ali, paralisada, com minha bolsa velha nas mãos trêmulas e um buraco enorme no peito. Consegui chegar até o ponto de ônibus numa espécie de piloto automático. Sentei no banco duro e gelado. E finalmente desabei. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela humilhação, pela injustiça, pelo desespero de não saber como pagaria as contas no mês seguinte. Chorei por me sentir impotente, pequena, invisível. O ônibus demorou 40 minutos para chegar. Quando entrei, quase vazio àquela hora, sentei no fundo e encostei a cabeça na janela fria. As luzes da cidade passavam num borrão, enquanto as lágrimas ainda escorriam. Como eu ia contar para Isabela? Como ia explicar para Lucas que talvez não conseguisse comprar os remédios dele esse mês? Cheguei em casa quase meia-noite. Meus filhos já dormiam. Isabela no sofá-cama da sala, com livros de anatomia espalhados ao redor. Lucas no nosso quarto, respiração pesada, mas tranquila. Sentei na cozinha minúscula do nosso apartamento de 2 cômodos e fiquei ali, no escuro, tentando processar o que tinha acontecido, pensando em quanto tempo tínhamos até o dinheiro acabar. Em quão difícil seria conseguir outro emprego na minha idade, em como eu tinha falhado com meus filhos. Mas então, quando o relógio marcava quase 2 da manhã e eu ainda estava sentada naquela cadeira velha, algo aconteceu. Lembrei. Datacom. Eu conhecia esse nome, sabia de onde, e com essa lembrança, uma pequena chama de esperança, minúscula mas persistente, começou a se acender dentro do meu peito destroçado. Se você já passou por isso por ser humilhada no trabalho, tratada como se não valesse nada,
Deixe seu like neste vídeo. Se inscreva no canal porque você precisa ver o que aconteceu quando eu descobri o segredo que eles escondiam. E me conta nos comentários. Você já foi demitida injustamente? Como você reagiu? Sua história pode ajudar alguém que está passando exatamente por isso agora. Nos dias seguintes, eu deveria estar procurando emprego desesperadamente. Deveria estar enviando currículos, fazendo entrevistas, batendo de porta em porta. Mas não foi isso que fiz, porque Datacom não saía da minha cabeça. Eu conhecia esse nome. Tinha certeza absoluta. Passei a manhã de sábado revirando papéis velhos, caixas guardadas no armário, documentos que acumulei ao longo dos anos. Isabela me olhava preocupada. Mãe, o que você está procurando? Ela perguntou, vendo a bagunça que fiz na sala. Só uns documentos, minha filha. Preciso checar uma coisa. Você está bem? Você está estranha desde ontem. Forcei um sorriso. Estou ótima. Vai estudar. Deixa que eu arrumo aqui. Ela não pareceu convencida, mas voltou para seus livros. Lucas estava na casa de um amigo. Eu estava sozinha com meus pensamentos e aquela sensação crescente de que estava prestes a descobrir algo importante. E então, encontrei. No fundo de uma caixa de sapatos velha, junto com fotos antigas e cartas da minha mãe, estava um envelope pardo, que não abria há anos. Minha mão tremeu quando o peguei. Dentro havia documentos, contratos antigos, papéis amarelados pelo tempo, e ali, no meio deles, o nome, Datacom Soluções Tecnológicas. Sentei no chão da sala, com aqueles papéis espalhados ao meu redor, e comecei a ler. Cada palavra era uma peça de quebra-cabeça se encaixando. Datacom tinha sido a empresa do meu pai, João Carlos, que morreu quando eu tinha 19 anos, num acidente de carro que destruiu minha família. Ele era engenheiro. Tinha fundado a Datacom nos anos 90, uma pequena empresa de soluções em tecnologia. Eu era jovem demais na época para entender os detalhes do negócio. Só sabia que após a morte dele, tudo desmoronou. Minha mãe, arrasada pela perda, vendeu a empresa por uma mixaria para pagar dívidas. Ou pelo menos era isso que ela sempre me disse. Eu tinha parado a faculdade para trabalhar, ajudar em casa, cuidar da minha mãe que nunca se recuperou da perda. Ela morreu 5 anos depois, de desgosto, eu sempre achei. E a Datacom tinha sumido da minha vida, virado apenas uma lembrança dolorosa de um passado que não volta. Mas ali, naqueles documentos velhos, havia algo que eu nunca tinha visto antes. Um contrato de venda. E o nome do comprador me fez o sangue gelar. Ricardo Almeida Fonseca, o meu patrão. Ou melhor, meu ex-patrão. O homem para quem eu limpei a casa durante 6 anos tinha comprado a empresa do meu pai. Mas não era só isso. Quanto mais eu lia, mais minha cabeça girava. O valor da venda era ridiculamente baixo. A empresa, segundo o documento, tinha várias dívidas registradas. Mas havia algo estranho. Anotações à mão, com a letra da minha mãe, dizendo que não entendia de onde vinham aquelas dívidas, que meu pai nunca comentou sobre problemas financeiros, que apareceram do nada após a morte dele. Passei o resto do fim de semana pesquisando. Fui até um sebo que ainda tinha internet e usei o computador velho lá para buscar informações. Descobri que a Datacom, após ser comprada por Ricardo Fonseca, cresceu exponencialmente. Foi incorporada a um grupo maior de empresas de tecnologia. Hoje, valia milhões, talvez bilhões. E tudo tinha começado com aquela compra irrisória da empresa do meu pai. Uma viúva desesperada, uma jovem confusa e um empresário esperto que aproveitou a oportunidade. A raiva começou a ferver dentro de mim. Mas junto com a raiva veio algo mais poderoso: curiosidade. Por que aqueles empresários no jantar pareciam tão preocupados com a Datacom? O que era aquela auditoria que ameaçava derrubar tudo? Precisava saber mais. Na segunda-feira, em vez de procurar emprego, fui até o cartório do centro da cidade. Pedi cópias de documentos públicos relacionados à Datacom. A moça no balcão me olhou com estranheza, mas fez o que pedi. Paguei uma taxa que doeu no bolso, mas era necessário. Quando recebi os documentos, algumas horas depois, procurei um café barato, pedi apenas água e comecei a ler. E o que descobri me deixou sem ar. A venda da empresa do meu pai para Ricardo tinha sido feita com base em dívidas fraudulentas. Dívidas que foram registradas semanas após a morte do meu pai. Documentos assinados com uma assinatura que, mesmo para meu olho leigo, parecia falsificada. Alguém tinha forjado dívidas em nome da empresa do meu pai para forçar uma venda rápida e barata. E esse alguém tinha sido Ricardo Fonseca. Minha cabeça estava explodindo. Durante 6 anos, eu limpei a casa de um homem que tinha roubado a empresa do meu pai, que tinha se aproveitado da dor e do desespero da minha mãe, que tinha construído um império em cima de fraude e mentira. E a filha dele,
Aquela Camila mimada e cruel tinha me demitido como se eu fosse lixo, como se eu não valesse nada. A ironia era tão absurda que quase ri, mas não era hora de rir. Era hora de decidir o que fazer com aquela informação. Voltei para casa andando, mesmo sendo longe, porque precisava pensar, precisava processar. As ruas movimentadas de São Paulo passavam num borrão. Executivos apressados, vendedores ambulantes, mulheres como eu, cansadas, voltando do trabalho. Será que elas também carregavam segredos assim? Histórias de injustiça que ninguém sabia? Quando cheguei em casa, já era noite. Isabela tinha feito macarrão para o jantar. Comemos juntos, os três, e pela primeira vez em dias, sorri de verdade, porque agora eu tinha algo que eles não tinham. Eu tinha conhecimento, eu tinha poder, e eu ia usar. Nos dias seguintes, virei uma investigadora. Procurei um advogado de uma ONG que oferecia consultas grátis. Dr. Fernando, um homem de uns 60 anos com óculos grossos, ouviu minha história com atenção crescente. Quando terminei, ele se recostou na cadeira e assoviou baixinho. Senhora Helena, disse ele, isso que a senhora tem aqui é muito sério. Se conseguirmos provar essa fraude, estamos falando de crime. Crime que ainda pode ser processado. E estamos falando de uma fortuna que foi construída em cima disso. Eu entendo, doutor, mas o que eu posso fazer? Ele pegou os documentos e examinou com cuidado. Vou precisar investigar mais a fundo. Isso vai levar tempo, mas se for o que parece ser, a senhora teria direito a uma compensação. Talvez até pudesse reivindicar participação na empresa. Meu coração acelerou. Quanto tempo? Algumas semanas, talvez meses. Eu não tinha meses. Tinha contas para pagar, filhos para sustentar. Mas assenti. Faça o que puder, doutor. Enquanto isso, eu vou continuar procurando mais informações. Ele me olhou com respeito. A senhora é corajosa, dona Helena. Não eram muitas mulheres na sua situação que teriam essa força. Voltei para casa com uma mistura de esperança e medo. Esperança de que talvez, finalmente, justiça seria feita. Medo de que tudo desse errado, que eu fosse destruída no processo. Consegui um emprego temporário numa empresa de limpeza, fazendo faxina em escritórios à noite. O salário era menos da metade do que ganhava na mansão, mas era algo. Isabela notou que eu estava diferente. Mãe, o que está acontecendo? Ela perguntou uma noite. Você está estranha? É sobre o emprego que você perdeu? Em parte, respondi. Mas estou cuidando de tudo, minha filha. Confia na mãe. Ela me abraçou. Eu sempre confio em você. Foi quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Helena? Era uma voz masculina, formal. Aqui é Roberto, do escritório do Sr. Ricardo Fonseca. Meu corpo inteiro ficou tenso. Sim, o Sr. Ricardo gostaria de falar com a senhora. Poderia comparecer amanhã à empresa dele, às 10 da manhã? Minha mente disparou. Eles descobriram? Sabiam que eu estava investigando? Claro, respondi, mantendo a voz firme. Estarei lá. Quando desliguei, minhas mãos tremiam. Isabela me olhava preocupada. Quem era? Nada demais, minha filha. Só um assunto a resolver. Mas naquela noite, mal consegui dormir. Revirava na cama, imaginando todos os cenários possíveis. O que Ricardo queria? Por que agora? Quando o sol nasceu, me arrumei com cuidado. Coloquei minha melhor roupa, uma calça social surrada mas limpa, uma blusa branca simples. Olhei para mim no espelho. Você consegue, Helena, disse para meu reflexo. Você é mais forte do que imagina. A empresa de Ricardo ficava num prédio espelhado na Avenida Paulista. 30 andares de vidro e aço. Entrei no lobby imenso, piso de mármore, teto altíssimo, seguranças de terno, recepcionistas impecáveis. Tudo gritava poder e dinheiro. Dinheiro que foi construído em cima da desgraça da minha família. Informei meu nome na recepção e fui orientada a subir até o 28º andar. O elevador era revestido de espelhos. Vi meu reflexo multiplicado infinitamente. Uma mulher de 42 anos, cabelo simples, roupas modestas, no meio de todo aquele luxo. Mas eu não me senti pequena. Não mais. O elevador abriu num corredor elegante. Uma secretária me recebeu com um sorriso profissional e me guiou até uma sala de reuniões. E então ele entrou. Ricardo Fonseca. Cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno que custava mais do que eu ganhava em 6 meses. Ele parecia cansado. Olheiras profundas. Expressão tensa. Helena, obrigado por vir, ele disse, sentando na cabeceira da mesa. Por favor, sente-se. Sentei. Coração batendo forte. Preciso conversar com você sobre algo delicado, ele continuou. Sobre a forma como você saiu da nossa casa. Fiquei em silêncio. Minha filha, ele suspirou.
Às vezes age de forma impulsiva. Ela não deveria ter te demitido daquela maneira. Eu gostaria de te oferecer seu emprego de volta, com um aumento de salário. Meu primeiro instinto foi aceitar. Deus sabe como eu precisava daquele dinheiro. Mas então olhei para ele. Realmente olhei. E vi um homem desesperado. E não estava me oferecendo emprego de volta por bondade. Estava com medo. Por quê? Perguntei simplesmente. Ele piscou, surpreso com minha direteza. Como assim por quê? Por que quer que eu volte? Você sempre foi uma excelente funcionária, ele disse, mas a voz não soava convincente. Apreciamos seu trabalho. Será que é porque descobriu que eu tenho documentos da Datacom? A cor sumiu do rosto dele. O quê? O que você está falando? Datacom. A empresa que você comprou da minha mãe por uma miséria, 23 anos atrás, usando dívidas fraudulentas registradas após a morte do meu pai. Ele se levantou bruscamente. Como você... Há quanto tempo você sabe? Descobri recentemente, respondi, também me levantando. E tenho um advogado analisando tudo. Helena, ele veio na minha direção, voz baixa e urgente. Você não entende a situação. Não entendo? A situação é que você roubou a empresa do meu pai, construiu seu império em cima de fraude, e durante 6 anos eu limpei sua casa sem saber que você tinha destruído minha família. Não foi assim. Ele passou a mão no cabelo, agitado. A situação era complicada. Seu pai tinha dívidas reais. Foi uma transação legal. Mentira. Minha voz subiu. Eu vi os documentos. Vi as assinaturas falsificadas. E vou provar tudo isso. Ele me olhou com desespero. O que você quer? Dinheiro? Posso te compensar. Posso... Não quero seu dinheiro sujo. Cuspi as palavras. Quero justiça. Quero que todos saibam o tipo de homem que você é. Helena, por favor, seja razoável. Pense nos seus filhos. Você precisa de dinheiro. Posso te dar uma quantia generosa. Ninguém precisa saber de nada. Você acha que pode me comprar? Como comprou minha mãe quando ela estava desesperada? Como comprou o silêncio de quem quer que tenha ajudado você nessa fraude? Ele fechou os olhos. Você não sabe com quem está mexendo. Tenho advogados, tenho poder. Posso tornar sua vida um inferno. Minha vida já é um inferno, graças a homens como você, respondi. Mas sabe o que é diferente agora? Agora, eu não tenho nada a perder, e isso me torna perigosa. Saí daquela sala com a cabeça erguida, deixando Ricardo Fonseca pálido e desesperado. Quando entrei no elevador e as portas se fecharam, finalmente deixei sair o ar que estava segurando. Minhas pernas tremiam, meu coração disparado, mas um sorriso começou a se formar nos meus lábios. Eu tinha enfrentado ele, e ele estava com medo. Medo de mim, da simples faxineira que ele nem notava. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Dr. Fernando trabalhou incansavelmente, juntando provas, consultando especialistas. Descobrimos mais do que imaginávamos. Ricardo não tinha apenas fraudado a compra da empresa do meu pai. Ao longo dos anos, tinha feito várias outras transações questionáveis. Sonegação de impostos, subornos. A auditoria que os empresários mencionaram naquele jantar estava descobrindo tudo isso. E a Datacom, a empresa original do meu pai, era a raiz de todo o império podre dele. Como sócia original da empresa, pelo menos em teoria, já que minha mãe vendeu as ações, eu tinha direito a questionar a legalidade da venda. E se a venda fosse considerada fraudulenta, tudo que foi construído em cima dela poderia desmoronar. Recebi ligações, muitas ligações, números desconhecidos, ofertas de dinheiro cada vez maiores. Eu ignorava todas, até que um dia, quem ligou foi Vitória, a esposa de Ricardo. Helena, por favor, sua voz estava quebrada. Você precisa parar com isso. Ricardo está tendo problemas de saúde. A pressão está matando ele. Talvez devesse ter pensado nisso antes de roubar minha família, respondi friamente. Nós podemos fazer um acordo justo. Não estou interessada em acordos, Vitória. Estou interessada que a verdade venha à tona. Mas pense na Camila, ela tentou. Ela é jovem, não sabia de nada disso. Na Camila? Repeti, incrédula. A mesma Camila que me humilhou durante anos, que me demitiu na frente de todos como se eu fosse lixo? Essa Camila? Silêncio do outro lado. Eu sinto muito pelo que ela fez. Vitória finalmente disse. Eu sei que não tratamos você bem. Não trataram. Me trataram como se eu fosse invisível, menos que humana. E agora querem minha piedade? Desliguei o telefone. Minhas mãos não tremiam mais. Eu estava ficando mais forte a cada dia. Isabela e Lucas perceberam a mudança em mim. Mãe, você está diferente, Lucas disse uma noite. Mais feliz. Estou lutando por algo importante, meu filho. Estou lutando por justiça, para nossa família, para seu avô que você nunca conheceu. Ele me abraçou. Estou orgulhoso de você.
Aquelas palavras significaram mais do que qualquer dinheiro que Ricardo poderia me oferecer. Em meados de março, Dr. Fernando me ligou. Dona Helena, precisamos conversar. Urgente. Fui ao escritório dele no dia seguinte. Ele estava com uma expressão séria. Temos tudo, disse ele, abrindo uma pasta grossa. Provas suficientes para não apenas questionar a venda da empresa, mas para processar criminalmente. Isso vai virar um escândalo gigantesco. Meu estômago revirou. Tem certeza? Absoluta. Mas preciso que a senhora entenda as consequências. Isso vai destruir a família Fonseca. A empresa pode falir. Centenas de funcionários podem perder emprego. E a senhora vai estar no centro de uma batalha legal que pode durar anos. Respirei fundo. E se eu não fizer nada? Então Ricardo continua livre, continua rico. E a injustiça que foi feita contra a sua família nunca é reparada. Olhei pela janela do escritório. Lá embaixo, a cidade fervilhava. Pessoas correndo, vivendo suas vidas, cada uma com suas próprias batalhas. Vamos em frente, disse finalmente. Vamos processar. A notícia vazou na imprensa uma semana depois. Empresário bilionário acusado de fraude milionária. Estampava os jornais. A foto de Ricardo estava em todos os sites de notícias. E aos poucos, meu nome começou a aparecer também. Faxineira que trabalhou na casa do empresário é a denunciante. Meu telefone não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevistas. Curiosos, apoiadores, pessoas que tinham histórias parecidas de abuso e exploração. Eu não atendia a maioria, mas dei uma entrevista para um jornal grande. Contei minha história, a humilhação, a luta, a descoberta. A repercussão foi enorme. Redes sociais explodiram com opiniões. Alguns me chamavam de oportunista, outros de heroína. Eu não me importava. Estava fazendo o que era certo. Foi quando aconteceu algo que não esperava. Outros funcionários da casa começaram a aparecer. Mariana, a cozinheira, Carlos, o motorista, Júlia, a antiga governanta que tinha sido demitida anos atrás. Todos com histórias de abuso, de humilhação, de salários atrasados, de direitos negados. Era um padrão, e todos queriam ajudar. A pressão sobre Ricardo cresceu. Ações da empresa despencaram. Parceiros de negócios começaram a se afastar. A Auditoria Federal intensificou as investigações. E no meio disso tudo, Camila apareceu. Foi numa tarde de abril. Eu estava no mercadinho perto de casa quando a vi. Ela estava diferente, sem maquiagem, cabelo preso de qualquer jeito, roupas simples. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 meses. Helena, ela me chamou, voz baixa. Olhei para ela sem dizer nada. Por favor, posso falar com você? Só 5 minutos. Não queria ouvir. Queria virar as costas e ir embora. Mas algo na expressão dela me fez parar. Está bem. 5 minutos. Fomos até uma pracinha próxima. Sentamos em bancos opostos. Ela olhava para as próprias mãos. Eu quero pedir desculpas, começou. Pelo jeito que te tratei. Por tudo que fiz. Foi cruel e injustificável. Olhei para ela, esperando. Você não imagina como foi crescer naquela casa. Ela continuou. Meu pai sempre ausente. Minha mãe sempre preocupada em manter aparências. Tudo era sobre status, sobre ser melhor que os outros. E eu aprendi que para ser alguém, tinha que fazer os outros se sentirem pequenos. Isso não justifica nada, respondi. Eu sei, ela concordou. Lágrimas começando a cair. Eu sei. E quando tudo começou a desmoronar, quando vi as notícias, quando entendi o que meu pai fez, eu percebi quão podre tudo era. Quão podre eu era. Fiquei em silêncio. Eu perdi amigos. Perdi o noivo. Perdi o respeito de todo mundo. Ela enxugou as lágrimas. E mereço tudo isso. Mas você, Helena, você perdeu muito mais. E ainda teve coragem de lutar. Você é mais forte do que eu jamais serei. Não vim aqui esperando o seu perdão. Ela me olhou nos olhos pela primeira vez. Vim porque você merece ouvir que estava certa. Que você sempre teve mais valor do que qualquer um naquela casa. E que eu sinto muito por ter demorado tanto para perceber. Não sei o que senti naquele momento. Raiva? Piedade? Satisfação? Talvez tudo misturado. Obrigada por dizer isso, falei finalmente. Mas isso não muda nada. Eu sei, ela assentiu. Só espero que um dia você possa, não sei, não me odiar tanto. Não te odeio, Camila. Odeio o que você representava. Odeio o sistema que fez você pensar que podia tratar pessoas como lixo. E estou destruindo esse sistema. Ela sorriu tristemente. Eu sei. E eu não vou tentar te parar. Você está fazendo o certo. Ela se levantou para ir embora. Helena se virou uma última vez. Você vai ganhar. Eu sei que vai. E quando ganhar, espero que use esse poder melhor do que nós usamos. Observei ela se afastar, figura solitária numa pracinha vazia. E pela primeira vez, senti algo parecido com pena.
mas não o suficiente para mudar de ideia. Nunca o suficiente para isso. Em maio, finalmente fomos a tribunal. Processo oficial. Ricardo sentado do outro lado com sua equipe de advogados caros. Eu com o Dr. Fernando e a verdade do nosso lado. A sala de audiência estava cheia. Imprensa, curiosos, apoiadores. Eu testemunhei por 2 horas. Contei tudo. A fraude, as humilhações, a luta. Quando terminei, havia lágrimas nos olhos de pessoas na plateia. Ricardo também testemunhou. Tentou explicar, justificar, mas as provas eram irrefutáveis. Documentos forjados, assinaturas falsificadas, um rastro de corrupção de décadas. O juiz, um homem sério de uns 60 anos, ouviu tudo com atenção. Ao final do dia, anunciou que precisaria de algumas semanas para análise antes da decisão. Aquelas semanas foram as mais longas da minha vida. Oscilava entre esperança e desespero. E se perdêssemos? E se todo aquele esforço fosse em vão? Mas Dr. Fernando era otimista. Temos um caso sólido, Helena. Muito sólido. Confie no processo. E então, numa segunda-feira chuvosa de junho, recebemos a notícia. O juiz tinha decidido. Audiência marcada para sexta-feira. A sala estava ainda mais cheia dessa vez. Senti como se a cidade inteira estivesse observando. Ricardo estava pálido, visivelmente emagrecido. Vitória ao lado dele. Camila ausente. O juiz entrou, todos se levantaram. Meu coração batia tão forte que achei que todos pudessem ouvir. Ele começou a ler a decisão. Linguagem jurídica complicada que mal conseguia acompanhar. Mas então ouvi as palavras mágicas. Declaro nula a venda original da empresa Datacom, por ter sido fundamentada em documentos fraudulentos. Determino que... Minha cabeça começou a girar. 50% dos lucros obtidos pela empresa nos últimos 20 anos sejam revertidos aos herdeiros legítimos de João Carlos, meu pai. Estavam falando do meu pai. E condeno Ricardo Almeida Fonseca por fraude, falsificação de documentos e apropriação indébita, a ser determinada em processo criminal separado. A sala explodiu. Jornalistas gritando perguntas, fotógrafos com flashes, pessoas aplaudindo. E eu, sentada ali, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Ganhei. Eu tinha ganhado. Dr. Fernando me abraçou. Conseguimos, Helena. Conseguimos. Olhei para o outro lado da sala. Ricardo estava sendo amparado por Vitória. Parecia ter envelhecido 20 anos. E não sentia alegria em ver seu sofrimento. Sentia apenas alívio. Justiça tinha sido feita. Nos dias seguintes, calcularam os valores. 50% dos lucros de 20 anos davam uma quantia que eu nem conseguia compreender. Milhões, talvez dezenas de milhões. Dinheiro suficiente para nunca mais precisar me preocupar. Para dar tudo o que meus filhos precisassem. Para viver com dignidade. Mas mais importante que o dinheiro era o reconhecimento. A validação de que eu não era louca, de que a injustiça tinha sido real e de que até mesmo os poderosos podem cair quando a verdade vem à tona. A imprensa me perseguiu por semanas. Dei algumas entrevistas. Contei minha história em programas de TV. Virei um símbolo, diziam. Um símbolo de resistência, de não abaixar a cabeça. De lutar mesmo quando tudo parece impossível. Recebi milhares de mensagens, pessoas compartilhando suas próprias histórias de abuso no trabalho, de patrões que exploravam, de humilhações que aguentavam em silêncio, e muitas dizendo que minha história deu coragem para elas também lutarem. Isso, mais que qualquer dinheiro, me fez sentir que tudo tinha valido a pena. 1 mês depois da decisão, Ricardo foi preso. Processo criminal seguiu seu curso. Ele tentou todos os recursos possíveis, mas as provas eram irrefutáveis. Foi condenado a 8 anos de prisão. A empresa foi desmembrada. Partes vendidas para pagar dívidas e impostos atrasados. A mansão onde trabalhei por 6 anos foi leiloada. Vitória e Camila tiveram que se mudar para um apartamento simples. A queda foi rápida e brutal. Parte de mim sentiu pena, mas a parte que lembrava de cada humilhação, cada lágrima engolida, cada noite sem dormir, preocupada com dinheiro, essa parte sabia que era justo. Usei parte do dinheiro que recebi para criar um fundo para ajudar outros trabalhadores domésticos em situações de abuso. Contratei advogados especializados, criei uma linha de apoio. Queria que minha história não fosse só sobre mim. Queria que significasse algo maior. Isabela se formou em enfermagem. Chorou quando entregou o diploma para mim. Você fez isso possível, mãe. Tudo isso. Lucas, cujos remédios agora não eram mais preocupação, estava mais saudável do que nunca. Quero ser advogado, ele me disse um dia. Como o Dr. Fernando. Quero ajudar pessoas como ele ajudou você. Meu coração explodiu de orgulho.
Comprei uma casa simples, mas confortável. Nada de mansão. Não precisava disso. Precisava de um lugar onde meus filhos pudessem crescer felizes. Onde eu pudesse acordar todo dia sem o peso da humilhação nos ombros. 6 meses depois de tudo, estava num supermercado quando esbarrei em Mariana, a antiga cozinheira. Ela me abraçou forte. Helena, como você está? Estou bem, Mariana. E você? Consegui um emprego bom, num restaurante bacana. O dono me trata com respeito. Ela sorriu. Tudo graças a você. Como assim? Sua história me deu coragem de denunciar os abusos que sofri lá. Recebi meus direitos trabalhistas. Consegui recomeçar. Abracei ela de novo, com lágrimas nos olhos. Estou tão feliz por você. Somos fortes, nós, mulheres trabalhadoras, ela disse. Só precisamos lembrar disso. E você nos lembrou. Num dia de outono, recebi uma carta. Remetente, Camila Fonseca. Hesitei antes de abrir. Dentro havia uma carta escrita à mão. Helena, não espero que leia isso. Não espero que se importe, mas preciso escrever. Meu pai está na prisão. Minha mãe trabalha como recepcionista. Eu faço faxina. Sim, faxina. Num escritório, à noite. E todo dia, quando pego o balde e o pano, penso em você. Penso em como te tratei. Penso em quão errada eu estava. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Só quero que saiba que você mudou minha vida. Me ensinou humildade da forma mais dura possível. E vou passar o resto da vida tentando ser uma pessoa melhor. Obrigada por não abaixar a cabeça. Obrigada por lutar. Você é a pessoa mais forte que já conheci. Camila. Dobrei a carta e guardei numa gaveta. Talvez um dia eu respondesse, talvez não. Mas era reconfortante saber que mesmo ela tinha aprendido algo. Hoje, 2 anos depois de tudo, acordo todo dia grata. Não pelo dinheiro, embora ele tenha facilitado muita coisa, mas grata por ter tido coragem. Por não ter aceitado ser tratada como menos. Por ter lutado mesmo quando tudo parecia impossível. Continuo trabalhando. Não preciso mais financeiramente, mas escolhi trabalhar. Dou palestras sobre direitos trabalhistas. Ajudo na ONG que criei. Acompanho casos de outros trabalhadores domésticos, porque aprendi que quando passamos por algo difícil e saímos do outro lado, temos a obrigação de estender a mão para quem ainda está lutando. Isabela agora trabalha num hospital. Salva vidas todo dia. Lucas está no cursinho, estudando para ser advogado, e eu, Helena, a faxineira que foi humilhada e demitida na frente de todos, sou livre. Livre da vergonha, livre do medo, livre da necessidade de abaixar a cabeça. Às vezes ainda penso naquele jantar, nas palavras de Camila, você ao menos sabe onde está pisando? E sorrio, porque agora eu sei exatamente onde estou pisando. Estou pisando em terreno conquistado, em dignidade reconquistada, em justiça obtida. E ninguém, nunca mais, vai me fazer esquecer o meu valor. Essa história me ensinou que ninguém tem o direito de nos diminuir. Não importa quanto dinheiro tenham, qual seja sua posição social ou quantas portas fechadas possam controlar. Se você chegou até aqui, deixe seu like para que mais pessoas vejam que a justiça existe, mesmo quando parece impossível. Se inscreva no canal porque todo dia eu trago histórias reais de pessoas que não abaixaram a cabeça, que lutaram contra todas as probabilidades e venceram. E me conta nos comentários, você já precisou se impor contra alguém poderoso? Já foi humilhado no trabalho e encontrou forças para reagir? Como foi sua jornada? Sua história pode inspirar milhares de pessoas que nos assistem e que talvez estejam passando exatamente pela mesma situação agora, achando que estão sozinhas, achando que não tem saída. Mostre para elas que tem. Mostre que a luta vale a pena.